Graça e paz a todos aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Dou graças a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, tratando de um tema importantíssimo para as nossas almas, para os nossos corações. Gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia, capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler e meditar nos versos de 19 a 21. Mateus capítulo 6, versos 19 a 21. Eu vou estar lendo aqui a partir da versão Almeida, Revista e Atualizada. Diz assim a palavra de Deus: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quem é a menina dos teus olhos? Essa é uma expressão interessante que provavelmente a primeira vez em que foi utilizada foi lá no século IX, com o rei Alfred o Grande, o rei dos Wessex, ou os saxões ocidentais, lá na Europa. Essa expressão, ela originalmente significava simplesmente a pupila dos nossos olhos, e através da pupila, ela buscava representar a nossa capacidade de enxergar. Tendo em vista que a visão é algo muito importante para nós, ela acabou significando aquela coisa que é mais importante, aquela coisa que é central para a nossa vida, aquilo que valorizamos acima de tudo. Essa expressão, ela ficou consagrada ao ser utilizada por pessoas como Shakespeare ou mesmo em várias traduções da Bíblia. Na nossa Bíblia, por exemplo, você pode ver na versão Almeida Revista Atualizada, no livro de Provérbios, capítulo 7, versículo 2. Ela está lá sendo utilizada. Então, essa é a questão que Deus está nos convidando a responder hoje, ao lermos essa passagem. Quem é ou o que é a menina dos teus olhos? O que é aquilo que é mais importante para você? Afinal de contas, onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. E essa reflexão é bastante pertinente a nós, que vivemos em uma sociedade que nos convida constantemente a vivermos tendo por base apenas o presente momento. De fato, existem momentos em nossas vidas em que parece que acreditamos que o presente momento é a coisa mais valiosa que existe. Afinal de contas, existem situações em que nos envolvemos e em que parecem que a coisa mais importante a ser feita é vencer aquele debate. É conseguir aquela promoção no emprego, não importa o que eu tenha que fazer. Ou mesmo é satisfazer aquela lascívia, aquele desejo sexual. Não importa o que eu tenho que fazer, ou não importa o que Deus tenha a dizer a respeito disso em sua palavra. Jesus Cristo, meus irmãos, ele conhece a nossa natureza, ele sabe que somos frágeis e pó. Afinal de contas, foi ele quem nos criou e conosco todas as demais coisas. Ele sabe da nossa inclinação, ele sabe que nós tendemos a viver com base naquilo que podemos ver e tocar. Eu acho muito interessante que o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele diz o seguinte: aquele que diz amar a Deus, a quem não vê, mas não ama o seu irmão, a quem vê, é um mentiroso. Veja que ele desenvolve o seu argumento aqui, pressupondo essa nossa inclinação de viver com base naquilo que nós podemos ver e tocar. Certamente, por meio deste texto, Mateus capítulo 6, versos 19 a 21, Deus deseja ajustar a bússola dos nossos corações. Ele quer que pensemos nas coisas do alto, e especialmente nele mesmo, em Deus, e na sua lei. Lei esta que é a exposição, a descrição, a demonstração de quem ele é, do seu caráter. Então, o que nós precisamos aprender por meio desta passagem é que o caminho para juntar tesouro no céu é a obediência que não conhece restrição. O caminho para juntar tesouro no céu é a obediência que não conhece restrição. É muito importante que fique claro aqui que Jesus ele não está condenando as possessões, os bens materiais em si mesmos. Afinal de contas, os bens materiais e as possessões, eles fazem parte da criação. E eles podem ser utilizados tanto para o bem quanto para o mal. O dinheiro ele pode ser uma bênção, como era na vida de Jó, ou ele pode ser uma maldição, como era na vida do jovem rico, que foi-se embora entristecido após encontrar-se com o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua idolatria ter sido exposta. O que é como meu pai sempre me disse, desde que eu era criança: meu filho, o dinheiro ele pode ser... Meu filho, o dinheiro ele é
um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Portanto, meus irmãos, Jesus Cristo ele está aqui se dirigindo a uma questão muito mais profunda. Ele quer moldar o nosso coração. Ele deseja inquirir, ele deseja nos questionar, ele deseja conferir se a nossa lealdade está com ele ou não. Veja, durante esse tempo de conflição, de reclusão e confinamento, esse tempo de distanciamento social, quais pensamentos têm governado a tua mente? Estás excessivamente preocupado com tuas finanças ou com a tua saúde? E às vezes é muito difícil de desenhar uma linha a partir da qual nossas preocupações elas deixam de ser algo fruto da nossa responsabilidade, da nossa diligência e passam a ser fruto de uma ansiedade que é exatamente consequência da nossa falta de fé. Como é que a gente divide essa linha? Veja, eu creio piamente que Deus se revelou objetivamente na sua palavra para que a gente possa viver para a sua glória e ter clareza em como devemos fazer isso. Então, veja bem, existem dois questionamentos que você pode fazer a si mesmo para verificar se a tua preocupação ela é legítima ou se ela é pecaminosa. Se ela é fruto da tua responsabilidade, do fato de que você é um ser humano responsável, diligente, cumpridor das suas obrigações, ou que essa preocupação ela é uma ansiedade pecaminosa, porque ela é fruto da tua falta de fé. Dois questionamentos. O primeiro é, por acaso essa minha preocupação tem feito com que eu me omita de uma obrigação que eu tenho, que me foi dada por Deus na sua palavra? Pense nisso. Será que porque você está preocupado, você tem se omitido de ensinar aos teus filhos, homens, no culto doméstico? Será que por causa das tuas preocupações, você tem se omitido de tratar a tua esposa com paciência? De considerar que ela é a parte mais frágil? Ou mulheres, será que vocês têm se omitido de com toda diligência respeitarem os seus maridos, como a Escritura nos ensina? De educarem os seus filhos nos caminhos do Senhor, como a Escritura nos ensina? Ou mesmo a segunda pergunta é, será que a minha preocupação tem me feito agir de maneira contrária à palavra de Deus? Será que porque eu estou tão preocupado com as minhas finanças, eu agora vou começar a agir de maneira desonesta para poder ter certeza de que eu vou ter aquela quantidade de dinheiro no final do mês? Isso são só exemplos, meus irmãos. Mas o ponto é, se a tua preocupação faz com que você se omita de uma obrigação bíblica ou pratique um pecado, ela é fruto de um coração de pequena fé. Como tens levado a tua vida devocional? Quanto tens utilizado dos gloriosos meios de graça, da palavra e da oração? Tens orado pelos teus irmãos na igreja? Pela tua igreja e a liderança dela? Como tens guiado a vida devocional da tua família, homens? Normalmente a gente se esconde atrás de uma desculpa de que não temos tempo para fazer essas coisas. Mas tudo não passa de uma questão de prioridade, não é verdade? Afinal de contas, onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Como tens utilizado o tempo extra que Deus tem te dado junto aos teus? Porque o primeiro lugar em que Deus nos chama para servirmos, desde o homem e a mulher até os seus filhos, é para que sirvamos nos nossos lares. Para que cultivemos um coração de servo, porque o caráter do reino de Deus é um caráter de serviço. Afinal de contas, Cristo, ele veio para considerar o nosso interesse pela salvação mais até mesmo do que o seu interesse de conforto, pois ele não se apegou à divindade, a ser um Deus elevado, mas ele desceu até nós para que pudesse nos salvar. Ele é o grande exemplo de serviço. Veja, perceba que nessa passagem Jesus Cristo apela ao nosso senso comum. Afinal de contas, todos nós queremos investir os nossos recursos naquilo que é mais valioso e que, por consequência, irá durar mais. No entanto, tesouros terrenos, eles têm falhas internas, eles corroem, eles se desgastam. E eles têm também falhas externas. Eles podem ser tirados de nós, eles podem ser roubados. Por sua vez, os tesouros celestiais são guardados pelo Deus Todo-Poderoso. E como disse o grande Matthew Henry, as promessas de Deus são como letras de câmbio que garantem que receberemos os nossos tesouros nos céus. Assim como o salário do pecado é a morte, o salário da obediência é a vida e vida eterna. Finalmente, tendo em vista que aprendemos
que o caminho para juntar tesouros nos céus é a obediência que não conhece restrições. Eu quero que te lembres que a obediência não é uma atividade mecânica, nem mesmo um mero comportamento. Obediência verdadeira e aceitável a Deus consiste numa conformidade à imagem de Cristo que flui de um coração que alegremente o tem por Senhor e Salvador e por isso o ama acima de todas as coisas.